Bom dia a todos, né? Nosso Deus seja louvado. Vamos adorar o nosso Deus. Não sei se vão ficar de pé, ou sentado ou de pé mesmo. Não sei. Mas se quiser ficar de pé é bom, né? Se der pra ficar de pé, né? Se não der, tudo bem. Essa é a hora. Vem. Essa é a hora da adoração. Vem. Dá a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que escolheu o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem aí. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu o tesouro maior terá. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem. Assim como estás, vem. E aí? Ficou baixo tudinho, tudo baixou. Vamos continuar? Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão. E Jesus, o Deus bendito, em nosso coração. Agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Porque este é, vamos lá, de amor e de esperança que ajuda cada um de
conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo. Vamos lá, pô. Porque este é o reino de amor e de esperança, que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Mais que um pai. Bem, não vai. O tom. Oi? Não, vai não. Aqui é pra final, aqui é pra final. Não dá conta. Mais que um pai. Esse é o momento da ceia, né? Como sempre, né? Vamos cantar um louvor.
Bom dia, irmãos. Queria saudar a todos com a paz de Cristo e dizer que é motivo de muita alegria poder estar reunido com vocês. Esse é o momento da ceia e eu queria compartilhar uma escritura e algo que me ajudou muito, né, durante a semana, alguns desafios, algumas dificuldades. E quando eu li essa escritura, me ajudou a refletir muito sobre o cuidado e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Romanos, capítulo 8. Quem trouxe Bíblia, abre Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, pega o telefone aí e abre o aplicativo. Capítulo 8, versículo 32. A partir do 32 até o 37, que diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu comecei a analisar, irmãos, o contexto da igreja, né, do primeiro século. Era um contexto de muita perseguição, era um contexto de muita dificuldade, de muita adversidade, e principalmente era um contexto de dificuldade, não porque eles queriam viver a vida que eles queriam viver, da maneira que eles queriam viver, mas era uma perseguição e angústia por causa do nome de Deus, né? Por causa do nome de Jesus. E Paulo, irmãos, ele vai falar aqui nessa escritura que assim como eles, hoje também passamos por sofrimentos e perseguições, angústia. Mas sabe qual é a mensagem que Paulo queria dar para os cristãos naquela época e para nós hoje? Que através dessas dificuldades e essas angústias e essas adversidades que eles passavam, que nós também passamos hoje, a mensagem principal é de que Cristo está sempre conosco, de que Cristo venceu por nós. Então, se hoje estamos em Cristo por causa do amor de Deus e da entrega de Jesus, hoje podemos com toda certeza dizer que somos mais que vencedores, porque Cristo alcançou para nós algo muito especial, que é a oportunidade de termos um relacionamento com Deus e, principalmente, no final, um dia podemos viver com o nosso Pai no céu. Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, eu quero muito agradecer ao Senhor, Deus, pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, porque mesmo em meio de muitas dificuldades e angústias e adversidades, o Senhor nos torna mais que vencedores, Deus, no Senhor, Pai. E isso é motivo de muita alegria e gera em nós muita gratidão, Deus. Muito obrigado por tudo. Eu te oro e te agradeço. Amém.
Irmãos, esse é o momento da oferta. É uma simples reflexão para... Calma, daqui a pouco. É um momento em que a gente reflete, irmãos, também sobre o amor de Deus. E eu queria compartilhar uma escritura com você. Uma escritura com vocês, irmãos, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Oi, meu amor. Pera aí, agora não. Pega ela aqui, ó. Eu queria compartilhar do versículo 1, irmãos, capítulo 8 de 2 Coríntios, do versículo 1 até o versículo 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É um contexto parecido, né? Um pouco parecido com a escritura de Romanos que a gente leu, né? Só que eles sofriam, né? Eles passavam dificuldades financeiras mesmo, né? Mas o interessante de ver, irmãos, nessa escritura é que mesmo diante desses irmãos passarem por tantas dificuldades, por tantas necessidades, eles não deixaram de ofertar ao Senhor, né? E aí quando eu olho para a minha vida, quando eu passo alguns momentos de dificuldade ou aperto financeiro, o meu coração ele é tendencioso a não, eu não vou ofertar hoje porque eu estou passando por dificuldade, né? Mas será que é esse o desejo de Deus quando se retrata a falar sobre a oferta? Qual é o desejo de Deus, né? O desejo de Deus é que, como esses irmãos que também estavam passando por dificuldade, e graças a Deus o nosso contexto hoje é muito diferente do contexto desses irmãos, e mesmo assim eles doavam à igreja com generosidade, eles não tinham avareza. E o que eu quero falar hoje aqui, irmãos, é que a gente olhe o contexto da igreja, né? Veja a situação da igreja, né? A igreja hoje tá para ir para um local e vai ser bem mais caro, né? As despesas da igreja vão aumentar. E hoje eu queria chamar os irmãos a terem esse compromisso, não de uma obrigação. Ah, não vou ofertar a Deus porque ele me obriga, não. Eu preciso ofertar a Deus porque eu entendo que o dinheiro que eu oferto, ele é usado para muitas coisas, né? Ele é usado para as despesas da igreja, ele é usado para ajudar o necessitado, né? E principalmente, que eu acho que é o objetivo principal da oferta, é um momento, irmãos, em que a gente age de espontânea vontade e gratidão ao nosso Deus. A gente oferta porque a gente entende que Deus ele já faz muito por nós. E o que a gente pode fazer é muito pouco diante daquilo que Cristo e Deus ele faz por nós, né? Então eu queria chamar os irmãos a terem esse compromisso, não de obrigação, que os irmãos me entendam. Que Deus ele não deseja que a gente oferte com obrigação, mas que a gente oferte com alegria, entendendo que esse é um momento de como o louvor, de como a meditação na palavra, que o momento das ofertas também é um momento em que a gente adora e oferece o nosso melhor para o nosso Deus. Amém, irmãos? Queria chamar todos a oração. Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Pai, para te louvar, Deus, com as nossas ofertas, para te adorar, Deus, com aquilo que temos de melhor, Deus. Que a atitude daqueles irmãos, Deus, na igreja da Macedônia nos constranja, Deus, nos ajude a dar o nosso melhor para o Senhor, porque o Senhor tem dado, Deus, mais do que o melhor para nós, Deus, e somos muito gratos por isso. Essa é a oração que eu te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não trouxeram envelope, mas aí os irmãos que quiserem ofertar, podem ir lá no grupo da igreja lá, que tem lá o Pix da igreja, tá? Amém, irmãos? Deus abençoe. Mesmo assim, vamos louvar a Deus, né? Vamos nos pôr de pé.
Bom dia, irmãos. Esse é o momento que a gente vai refletir a palavra continuando, né? Tudo que a gente tem visto. Teoricamente, esse é o nosso primeiro culto de 2026. E a gente gosta, né, de ano novo, dessa sensação, né, de fechar um ciclo, começar um novo. E tem as promessas de ano novo. Não sei se você tem a sua, mas eu fiz uma que é de ler a Bíblia, fazer aquele plano anual. Ler a Bíblia durante um ano. É bem grande, porque em Gênesis é de boa, mas quando vai chegando no Levítico fica bem difícil. Mas eu queria ouvir de vocês, quem queria compartilhar suas promessas de ano novo? O que vocês prometeram? Ninguém fez promessa de ano novo, não? Foi aí, Sandra também vai ler a Bíblia em um ano. É, bem legal, bem satisfatório. Muito bom, Juan. Mais alguém promessa de fim de ano novo, né? Marcelo lê mais livro. Qual é a meta? tem que estabelecer um parâmetro. Um por mês, eita. Um a cada 2 meses. Fala, Cláudia. Massa. Separados. Massa. Massa. Sim. Massa. Muito bom. Mais alguém? Silvana, fidelidade nos devocionais diários. E a gente gosta disso, né? Começa um ano novo. É um dia como fosse o outro. Eu tava explicando pra Joyce. É um dia como se fosse qualquer outro. Ela perguntou pra mim: Papai, no ano novo o sol vai ser mais forte? Eu não sei porque ela perguntou isso, onde é que ela viu isso. Mas é igual. Hoje tá tendo, né? Hoje tá bem forte o sol. Mas. É. Aí ela tá entendendo que é ano 2025, 2026. Ela nem sabe o que é 2000 ainda, mas ela tá aprendendo, né? Mas a gente gosta disso, né? Fecha um ano, começa outro, a gente fecha um ano e reflete tudo em que Deus fez no ano 2025 e 2026 Deus fazendo. Mas eu queria passar para vocês um princípio para suas promessas de ano novo. Abram aí suas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22. E não só do ano novo, né? Que a promessa do ano novo ela é perigosa porque janeiro começa bem, fevereiro você nem lembra mais. Março já era, já se foi. É igual a academia. As academias de janeiro é lotado porque todo mundo faz a promessa, não, vou fazer exercício. Mas quando chega no terceiro mês todo mundo já desistiu. A maioria já desistiu, só ficou mesmo quem tá perseverando. Mateus 22, do 36 ao 40. Então, com um princípio bem estabelecido, a gente consegue fazer uma promessa muito melhor e mais fiel, né, a Deus. Mateus 22, o mandamento mais importante. Os fariseus, versículo 34, Mateus 22, 34. Eu estou lendo na NTLH. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e mais importante. O segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Então, qual é o princípio da promessa, né? Qual o princípio da promessa de ano novo? E o princípio básico da nossa vida, né? Tudo que a gente faz é isso. É amar a Deus e amar as outras pessoas, né? Aqui, nessa versão, ele diz que é amar os outros, né?
Mas na NVI diz que é amar o próximo. E lá em Lucas, quando Jesus fala disso, né? Jesus conta da parábola do bom samaritano, né? Que o sacerdote chega lá e não ajuda o cara que foi assaltado, o levita não ajuda. Mas quando o samaritano chega perto daquele homem que foi assaltado, que foi deixado quase morto, ele ama, né, a vida daquele homem. Então amar o próximo é isso, né? Quando a gente chega próximo, tô perto de Aguinaldo. Aí eu vou amar ele. Ó, tô mais perto de Robson. Aí eu vou amar ele. Tô perto de uma pessoa que tá dentro do ônibus, do meu trabalho. Em quem é a pessoa mais próxima de nós? É nosso cônjuge, nossos filhos. Esse mandamento se estende muito mais a eles, né? São mais próximos a nós. Então a gente deve amar a Deus e amar as pessoas, né? Mas outra coisa também muito importante, o que é o amor? Hoje o mundo tenta definir o amor de várias formas. Tem até uma música da MPB, seja válido toda forma de amor. Só que a forma de amor que o mundo vê é uma forma egoísta, é uma forma imoral, é uma forma sexualizada de amor. Mas vamos ver na Bíblia o que é o amor? 1 Coríntios 13. Então, o princípio é ame a Deus e ame ao próximo. E agora a gente vai ver o que é o amor. 1 Coríntios 13. Versículo 4 a 7. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então essa é uma definição muito clara do que é amor, né? Como a gente deve amar a Deus, assim. Como a gente deve amar as pessoas, assim. Como eu devo amar minha esposa, é assim. Como eu devo amar o meu filho, minha filha, é assim. Sendo paciente, sendo bondoso, não tendo ciúme, não sendo orgulhoso, não sendo vaidoso, não sendo grosseiro. Eu acho que esse é o ponto que eu tenho mais falhado essa semana. Foi interessante que eu pensei em fazer essa pregação, mas essa pregação é pra mim. É mais pra mim, eu tô compartilhando com vocês. É algo que eu tô precisando crescer. Essa semana a Jéssica e eu discutimos muito com o Joyce. O Joyce tá igual um adolescente de 4 anos, dando um trabalho danado. E eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais bondoso, eu preciso ser menos grosseiro, menos irritado, não ficar guardando mágoa. Então, e não desistir, né, de amar. Isso que eu tô compartilhando com vocês é algo que eu tenho me esforçado para ser, né, para amar realmente a Deus mais. Essa promessa de ano novo é isso, né? Amar a Deus mais, com todo o coração, com as emoções, com os pensamentos, com as atitudes, com o entendimento, com as forças, e amar dessa forma, paciente, bondoso, humilde, né? Sendo gentil, não sendo irritado, não guardando mágoas. Então, que o nosso 2026 seja dessa forma, né? A gente está passando nesse momento de dificuldade, querendo ou não, como igreja, a gente está sem um local, está para assinar o contrato, Deus está conduzindo. Então, isso testa a nossa fé, porque a gente se acomodou, se acostumou a ser igreja nisso, né? Tendo um local, indo lá. Só que ser igreja não é 4 paredes que definem a igreja, não é a placa, não é todo local lá domingo a gente vai, chega, tem o banheiro, tem o projetor, tem o som, tem as cadeiras, tem assim. Não é isso que define como igreja. Como a gente vê lá em João 13, né? O que define é o nosso amor. Se nós amarmos uns aos outros, isso prova para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Então tem que ter o amor entre nós, os relacionamentos entre nós. E esse momento está provando, né? Os nossos relacionamentos, a nossa fé, a nossa oferta também, porque é fácil, é mais fácil ofertar quando tem o culto lá no domingo, tem a reflexão da oferta todo domingo, você lembra, tem a caixinha lá que você bota, mas ser fiel na oferta, ser fiel aos relacionamentos, ser fiel à igreja em casa, ser fiel à igreja, ser fiel ao devocional diária, ser fiel ao seu estudo da Bíblia para aprender mais com Deus. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que realmente Deus nos ajude, né, a ter esse coração de amor. E isso vem de Deus, né? Porque Deus é amor. Como a gente vai ver lá em 1 João, vocês podem ler depois. É um bom livro para vocês estudarem sobre esse assunto. Ele fala que a prova que nós estamos com Deus é se a gente ama. E a gente ama porque Deus nos ama. Então quando a gente compreende quanto Deus nos ama, fica mais fácil amar a Deus e amar as pessoas. Agora, se a gente tem dúvidas ou não está tão focalizado no amor de Deus na nossa vida,
se a gente está pensando mais em outras coisas, focalizado mais em outras coisas, não no amor de Deus, naturalmente a gente não vai amar. Naturalmente a gente se desvia. Então a gente tem que estar sempre focalizado. O quanto Deus nos ama e o quanto a gente deve amar aos outros. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela brisa que nos refresca nessa manhã quente de domingo. Obrigado por Jesus, por Ele ter dado a vida por nós, por Ele ter nos amado dessa forma tão intensa, por Ele ser esse exemplo de amor ao Senhor, de amor às pessoas. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a sermos discípulos de Jesus. Nos capacita, nos perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, principalmente as minhas. Nos ajuda a amar o Senhor intensamente, nos ajuda a entender e compreender e enxergar o amor do Senhor em nossas vidas. Que esse amor nos aqueça, nos fortaleça, para podermos amar as outras pessoas. Nos ajuda e nos capacita, Deus, a transmitir esse amor do Senhor para as outras pessoas. Nós precisamos primeiro nos sentir amados pelo Senhor, precisamos primeiro ir ao Senhor, para depois ir e fazer discípulos, como o Senhor falou. Que o Senhor nos ajude como igreja, abençoa o novo local da igreja, conduz, continua abrindo as portas, que o contrato seja assinado, dê tudo certo, a reforma, e a gente se reúna lá, mas que a nossa fé não seja baseada nisso, não seja baseada em um endereço, em um CNPJ, em uma placa, mas que a nossa fé seja baseada no Senhor e na nossa comunhão. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé? Cantar mais um louvor ao nosso Deus. Pelo seu amor. La la ya la ya. 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 O amor de Deus nos ensina. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante. Semelhante a Jesus. Imitar seu amor e viver feliz, feliz. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor. Ele nos chamou da sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la ya la ya, la ya la ya, la ya la ya. O amor de Deus é tão grande. O amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, espalhar a esperança, seguir cantando, cantando. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor. Ele nos chamou da sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la ya la ya, la ya la ya, la ya la ya. Escuta isso, velho. Dá só uma vez, pessoal, rapidinho. Isso.
Ainda é bom dia. Bom dia. Beleza, Theo. É isso aí. Bem, meus irmãos, o que eu vim falar é o que a gente já está ciente da situação, é a respeito do retiro, né? Conversando essa semana com o irmão, ele disse uma coisa que é muito importante, que estar no retiro é um privilégio, né? Deus sempre prepara da melhor forma, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas limitações, tudo aquilo para que a gente possa sentir um pouco do que realmente vai ser no céu. E para mim, sempre o retiro é um momento a qual revigora, anima, encoraja, transforma, modifica. Bem, só tem coisas boas. Então, o que eu trago para nós é assim, o CERTA, ele já nos considera prioridade. A igreja, né? Quando eu estou dizendo a igreja, já nos considera prioridade. Então, é sempre importante a gente ter uma certeza de que, assim, o relacionamento com o CERTA, ele é excelente. Porque, veja, a gente diz praticamente as vésperas que vai, diz a quantitativo de pessoas, e assim, a gente sabe que locais que é para aluguel de alguma coisa, tem que se dizer com antecedência. É uma questão de organização. Então, eles também se preocupam em saber se nós iremos. Então, Deus tocou no meu coração de essa semana eu poder ligar. Mas Sandra, que é a responsável diretamente do contato, ela disse, eu ia ligar para o senhor porque me chamou de senhor de velho. Eu até fiquei constrangido, mas tudo bem. Mas ela disse, olha, eu ia ligar porque eu queria saber, queria uma confirmação da igreja. Porque eu já tinha falado com ela antes, mas não tinha dado uma confirmação. Porque 2 igrejas já procuraram, já vieram aqui e querem o local. Mas ela disse, não, existe uma igreja que sempre, né, já se tornou um parceiro. E realmente a Igreja de Cristo de Recife já se tornou um parceiro com o CERTA. Então o que é que eu trago para nós? Tenhamos como uma prioridade sobre isso, porque a respeito de valor e a respeito de local, olhe, sinceramente falando, a gente não encontra. E eu vejo assim que se nós perdermos, é como se na verdade desvalorizamos, não consideremos aquilo que Deus ele está nos proporcionando. Um local agradável, um local também acessível, para a gente poder ir para a cidade. Estou dizendo acessível geograficamente, acessível financeiramente, porque veja, diária não se paga nas 3 refeições. Eu quero que você vá para um hotel e diga que é assim. Tem o check-in e o check-out. A gente sabe que o check-in é depois de meio-dia e o check-out é sair até meio-dia. Lá não, a gente pega de manhã. A gente pega não, né? A diária, ela conta pela manhã até a noite, as 3 refeições e o local em si. Então o que eu trago para nós é assim, que a gente possa dar uma importância sobre isso. Ou você faça uma autorreflexão, o que é estar no retiro? E aí você vai tirar a sua própria conclusão da importância que é. Então o que eu trago para nós é isso, encorajamento, ânimo, dificuldade, acredite, todo ano nós temos. É como o Jacques falou, a gente faz as nossas previsões, as nossas promessas, mas todo ano tem dificuldade, meus irmãos. E financeira, nem se fala. Não pense de quem está trabalhando ou quem é servidor público não tem dificuldades financeiras não, porque tem, por causa das demandas. Mas que a gente possa dar uma brevidade, uma importância sobre isso. Então o que é que eu peço? Eu já confirmei com ela de que nós iremos. Já está confirmado. Então, ela vai ficar, já dispensou exatamente, digamos assim, as 2 igrejas. Então, o próximo passo é a questão exatamente do valor, né? Então, só vou repetindo aqui. O valor é de R$120 a diária. O ano passado foi 100. E crianças de 0 a 5 é isenta, de 6 a 10 é a metade, acima de 10, 11 anos, né, no caso, paga-se completa. Então, eu sei, meus irmãos, que há dificuldades financeiras para quem tem filhos. Mas, olha, eu tenho certeza que Deus deseja que cada um esteja lá. Bem, claro que há planejamentos e não vai ser possível por N fatores de cada um. Mas se você tiver com o coração de ir, vai, se esforça, pede ajuda. A gente não pede ajuda para tantas outras coisas? Quando a gente está apertado financeiramente ou emocionalmente. Então, dê uma chance a você mesmo de estar no local de se renovar, revigorar e estar longe do mundo.
dessa festa que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. Então o que eu trago é isso, meus irmãos, encorajamento, reflexão, faça uma autoanálise, autorresponsabilidade. Será que Deus quer que eu esteja lá? Eu tenho plena convicção que sim, mas a pergunta é, você tem convicção disso? É importante ter essa plena reflexão, né? Então o que eu trago é isso, meus irmãos, o certo é estar lá o local, aí veja, houve um pouquinho já de mudança. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é que a gente também acompanha as mudanças deles de forma estrutural, porque eles também passam por dificuldades. A nossa diária que a gente paga ajuda também na parte de estrutura deles. Então todos os quartos ficaram forrados, os banheiros estão com chuveiro elétrico, então tem água quente e algumas outras coisas lá que o pessoal falou. Então essas pequenas mudanças também a gente está contribuindo. Entende? Então não é só estar lá, você entender que você também está contribuindo para a melhoria deles também lá, fisicamente falando, né? Da estrutura. Tá bom, meus irmãos? Então o que eu trago é isso e vamos estar junto lá. Carnaval é dia 17, né? Mas começa dia 14, que é sábado de Zé Pereira. É o segundo sábado de fevereiro, tá certo? Então o que é que eu peço a vocês? Veja só a questão aí com os irmãos da igreja em casa, a questão de valor, como é que é possível aí financeiramente para poder estarmos juntos lá. Alguma coisa? Pronto, é só isso. Aproveitando o ensejo, o local novo do culto. Então a dona, ela estava querendo muito encontrar a gente presencialmente. A gente já estava tudo pronto até desde o início de dezembro. Contrato, nossa situação financeira. A gente já estava sempre teve apto para já assinar um contrato. Mas ela fez muita questão. E isso deixou a gente muito na dúvida. Não, eu quero ver vocês, eu quero encontrar vocês. Só que aí Clivandir viajou. Mas não, eu quero falar com o responsável contratual. Aí ficou esse impasse. E aí surgiu muita dúvida pra gente. Será que ela quer desfazer, né? Contrato? Mas na realidade ela queria ter certeza que a gente ia cumprir com as obrigações. Porque ela mostrou assim uma certa dependência dos valores do aluguel, né? Para questões pessoais, né? E aí ela deu carta branca, falou, ó, vocês fechando aqui, ó, esse local de vocês podem fazer o que vocês quiserem, coloca uma caixa de som aqui, ó, liga o som alto, faz o que, não, meu filho mora em cima, não, mas esse aqui, ó, pode, não tem problema, usem do jeito que vocês quiserem. Então ela deu carta branca pra gente usar assim da melhor maneira, né, o espaço. E aí ficou desse início de semana, amanhã, no caso, refazer o contrato com algumas acréscimos, e já partir para assinatura, e aí a igreja depositando os valores, ela já entrega a chave no mesmo dia. Primeiro passo. O segundo passo, a gente vai fazer uma mini reforma no local, que são só alguns ajustes de reboco, pintura, então vai requerer um tempinho também, tá bom, gente? Aí eu vou pedir paciência e oração de vocês, mas a gente está sentindo que Deus já está mostrando para a gente esse lugar, né, que Ele vai trabalhar grandemente em nosso meio, né, e muitas pessoas vão conhecer a Cristo através do convívio, né, que a gente vai poder ter nesse novo espaço, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar aí, que a coisa está andando muito bem, graças a Deus, tá bom? Então vamos fazer uma oração, vamos orar. Deus, obrigado por esse culto de domingo. É tão especial estar junto aqui com os irmãos, Pai, que vêm de localidades tão distantes, Pai. Alguns deles a gente não consegue encontrar durante a semana, Pai. Mas esses tempos, Pai, nos fazem sentir, Deus eterno, que somos uma família, que todo esse tempo a gente cresce junto, Pai, um com o outro e com o Senhor, Pai. E ver a promessa do Senhor sendo cumprida na vida de cada um aqui, Pai. Cada um crescendo, amadurecendo, Pai, sendo transformado pelo Senhor. E eu quero muito agradecer por poder vivenciar esses milagres do Senhor através da vida dos irmãos, Pai. O Senhor continue nos abençoando através da comunhão, Pai. O Senhor se mostra com muito poder nisso, Deus. E a gente quer muito ter esse desejo, Pai, de estar junto, Pai. Obrigado por esse momento. Fica com a vida de cada um aqui. Cuida dos irmãos que estão viajando. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Logo em seguida a gente vai preparar para o almoço, tá bom, gente? Então, ótimo convívio aí. Deus abençoe.